Falando em pendências financeiras, não é uma exclusividade do elenco do Guarani, muito pelo contrário, né? A gente tem falado desde a abertura do programa sobre a paralisação dos jogadores da Ponte Preta em relação às atividades até segunda ordem, esperando o pagamento que era previsto para o começo dessa semana, e mais um prazo que não foi cumprido pela diretoria, a decisão dos jogadores, meu caro Antônio Lupe, de suspender as atividades. E nosso convidado aqui no CBN Esportes é o Thiago Rino, ele que é advogado e um dos representantes aí, ao lado do Felipe Rino, dos atletas da Ponte. Thiago, tudo bem? Bom dia. Nos ouve? Obrigado pela atenção. Tudo bem? Bom dia. Ouço perfeitamente. Estou aqui desde o início do programa acompanhando vocês. Tudo bom? Satisfação, mais uma vez, podermos dialogar sobre esses assuntos esportivos. Legal, Thiago. Bom, vamos lá então para falar sobre essa decisão hoje, né? A nota que foi publicada através de vocês, advogados, representando os atletas da Ponte. Eu acho que vocês até servem aí meio que de consolo, de apoio, principalmente de apoio, né? Para que esses atletas tomem a decisão. Como é que foi esse consenso para chegar hoje e os atletas divulgarem essa nota e paralisarem os treinos por conta de todos os problemas financeiros que assobram Moisés Lucarelli? Vamos partir do início. É o seguinte, nós temos uma circunstância que ela teve uma causa, os atletas, em decorrência dessa situação, entenderam por tomar uma medida para se chegar a uma solução, tá? Então são 3 fases. Antes dessa atitude, medida mais drástica dos atletas em fazer formalmente esta manifestação e esse comunicado, a semana passada eles pediram para a diretoria aparecer para justificar, dar alguma satisfação a eles, e pediram para que até ontem, terça, né, a diretoria se posicionasse ou comparecesse, e não houve comparecimento algum. O que o elenco sente? A diretoria abandonou o elenco. Eles não comparecem no clube, não dão satisfação para o elenco profissional, e nós temos, assim, casos de até 6 meses de salários atrasados, e atletas que chegaram agora, também para o brasileiro, já com 3 meses de salário atrasado. A diretoria atual, infelizmente, abandonou o grupo. Só que o grupo dos atletas é o maior patrimônio que a Ponte tem, né, no momento, porque são os atletas que vão disputar a competição e subir de divisão, ou, se não tiver um bom desempenho, cair de divisão, tá? O ponto de partida é esse. A diretoria abandonou o elenco. O que ocorreu? A gente fez essa notificação fundamentada na lei, foi comunicado pessoalmente não, via e-mail, o presidente, mais o departamento jurídico, e esta via original do documento foi entregue em mãos ao senhor Brigatti, tá? É possível resolver? Sim. A diretoria tem que aparecer, chamar o elenco e resolver essa situação. Não adianta chamar um de forma individual. O grupo ali está bem focado e determinado em um ajudar o outro, tá bom? Entendi. Thiago, e você citou aí, e a nota também claramente diz isso, né, que são situações de atletas que estão até 6 meses sem receber e outros que chegaram depois também com pendências. E a diretoria, pelo que a gente entendeu aqui, para os jogadores voltarem, precisam resolver essas situações. Nesse caso, como é que funciona, né, para que chegue a um denominador comum? Ou seja, de um lado você tem jogadores. Eu até tenho informação de atletas que têm até mais tempo sem receber, atletas que são remanescentes da Série C do ano passado, e esses atletas que estão com o menor tempo de salários abertos. Como é que chega num consenso para a retomada das atividades, sendo que cada caso é um caso? Olha, meu entendimento, e eu acredito que também do próprio... Primeiro, a diretoria tem que parar de se ausentar. Tem que aparecer no clube, tem que conversar com o seu elenco, e eles chegarão num ponto comum. Pega esses que estão mais atrasados, olha, com vocês nós vamos acertar assim, pega os que estão menos, vamos assim. A diretoria tem que traçar um plano de ajuste. Não sou eu nem o elenco, a diretoria tem que apresentar agora, porque o elenco já entendeu por não participar de partidas nem dos treinos do clube. Tá? A diretoria agora vai precisar aparecer e vai precisar resolver essa situação delicada.
com muito pesar, porque a Ponte é um clube grande, centenário, que todos nós gostamos, os atletas sentem honra em vestir a camisa da Ponte, mas quando o seu cartão de crédito está para ser cancelado, você recebe ligação da financeira que seu carro vai ser preso e você tem 6 meses de salário, você precisa sobreviver. Tá? Essa é a situação. Dinheiro não deve ter faltado ao caixa, porque se você somar assim, o que a Ponte provavelmente recebeu este ano, de 2026, de cota de televisão, beira 30 milhões de reais. Deve ser provavelmente uns 12 do Paulista, 15, 17 de Brasileiro, fora bilheteria, patrocinador. Então, assim, fluxo de financeiro, não chegou aonde deveria chegar. Também não foi destinado aos pagamentos do PEPT, né, daquele parcelamento das dívidas, porque ali é 200 mil mensais, vezes 8 meses, dá 1.600.000 da renda, se tivesse em dia, e não está também. Então, precisa a diretoria do clube atual comparecer perante os atletas para poder resolver. O advogado Thiago Reno é o nosso entrevistado aqui no CBN Esportes. Júlio Nascimento e Carlão de Freitas, fique à vontade para as perguntas. Ô, Thiago, bom dia. Aliás, parabéns pelos esclarecimentos. É importantíssimo aí para o torcedor saber como que a Ponte Preta está gerida hoje. A gente sabe que jogador de futebol é uma profissão bem peculiar, né? Os atrasos, ninguém gosta de atraso, pelo amor de Deus. Mas em alguns momentos, em algumas situações, acho que a Ponte é um caso à parte, mas em alguns momentos de atraso, esses atletas, eles até entendem, desde que a diretoria apareça, dê as caras e mostre com clareza o que está acontecendo e estabelece ali algum acordo, alguma promessa. Mas o que mais me pegou assim foi o que você disse sobre o abandono, né? Eu acho que o abandono, a falta de informação, os jogadores completamente largados, né, na gíria do futebol, como a gente está falando, eu acho que isso gerou até uma revolta até maior do que os atrasos, né, doutor? Exatamente. Primeiramente, bom dia. Prazer falar aqui com você. Olha, causou uma grande preocupação, porque a diretoria, estando ausente, por exemplo, se a diretoria é presente e fala, provavelmente vamos ter uma liberação data X, a gente vai acertar, vai conversando, vai resolvendo, de pouco em pouco, chega-se num ponto, a gente não chegaria nessa situação crítica, drástica, grave. Acontece que a ausência, ou seja, desaparecimento da diretoria atual perante o clube e o elenco, causou, além da falta de pagamento, a preocupação, a certeza que você não vai ter diálogo. A certeza que você está abandonado. E se você está abandonado, ninguém vai tentar resolver. Doutor Thiago, prazer em conversar com o senhor, aqui é o Júlio Nascimento. E existe uma preocupação muito evidente em relação ao jogo de domingo, até porque a nota aqui, né, cita, suspendemos as nossas atividades até a regularização dos pagamentos. As atividades, acredito que engloba não só treinamentos, mas também jogos. Então, quanto que os jogadores estão dispostos, não havendo aí a regularização dos salários, a de repente um WO, não jogar no domingo, esse risco ele é iminente? Como vocês enxergam essa situação? O risco não. Hoje é uma certeza que não teremos treino nem atletas em campo para a próxima partida. Tá? Por isso que há esse comunicado. Esse comunicado é avisando que não haverá participação do elenco em nenhum treino e nenhum jogo até que a diretoria compareça perante esse grupo de atletas e resolva essa situação. Tá bom? Perfeito, esclarecedor, né? É um ponto que é bastante discutido aí, né, pelos torcedores, né? Sim. Inclusive, acho que o senhor tem noção disso, parte da torcida apoia esse movimento dos jogadores, entendendo que é um momento, de fato, muito complicado na história da Ponte Preta, né, doutor? Muito complicado. Eu não me recordo de outra situação da grande Rosa Ponte Preta nessa situação. É um clube não só centenário, é um clube que muitos atletas de peso. A Ponte tem uma camisa muito pesada, uma história vinculada ao futebol brasileiro, a conquistas de Copas do Mundo e disputa de competições. E sempre teve uma diretoria atuante, participativa. Nesse momento, nós estamos vendo simplesmente um abandono
de direção com o seu elenco, tá? Isso causa o temor, a preocupação. Eu espero que a torcida, assim, entenda, porque os atletas, antes de tomarem essa medida, já vêm conversando, pedindo socorro para a diretoria, já fizeram um comunicado interno na outra semana, pedindo, olha, compareçam até terça para a gente iniciar, tentar resolver, negociar, nos dê alguma satisfação. Houve um silêncio total. A medida seguinte foi esse comunicado, dizendo, olha, como ninguém compareceu, não está comparecendo, estamos com salários, alguns casos 6 meses, outros 3 meses em aberto, até mais, né? Não haverá partidas nem jogos. Eu espero que o torcedor entenda, porque não é para prejudicar o clube. Ao contrário, quem está prejudicando o clube não é essa decisão do elenco que está prejudicando o clube. É a decisão, é uma situação administrativa que levou a essa situação. Então, não é o grupo de atletas, eles não têm culpa alguma. Eles são vitimados com isso, assim como a torcida também está vitimada. Eu espero que todos entendam este lado e também que os torcedores sabem que todo mundo tem seu trabalho, todo mundo paga suas contas com seu trabalho. Se você não recebe, você não trabalha. Ninguém da torcida deve trabalhar de graça, eu imagino. Doutor Thiago, acho que talvez essa pergunta até fuja da sua alçada, não sei, é uma curiosidade, até porque o comunicado assina em nome do elenco da Ponte Preta, mas eu estive hoje lá pela manhã acompanhando a reapresentação dos atletas, e um dos pontos da diretoria é que, em caso de não acerto, segundo eles, pediram um prazo aí de 24 horas, mais 24 horas para tentar quitar e de repente retornar às atividades, mas não ocorrendo o acerto, convocariam jogadores da base para jogar contra o América domingo e que os jogadores emprestados estariam com salários em dia, porque esses salários são pagos pelo Bragantino, pelo Coritiba, né? Clubes de origem, né? Os clubes de origem. Até entrei em contato com a assessoria desses clubes para tentar entender um pouco mais sobre isso, mas a diretoria, boa parte dela, vê esse caminho para evitar o WO. Isso foi conversado com vocês também em relação a esses jogadores emprestados e da base? Porque o comunicado assina em nome do elenco como um todo, né? Olha, o comunicado quem está assinando, participando, são os atletas do elenco atual que estão inscritos para a disputa do Campeonato Brasileiro. Eu não sei se a Ponte Preta poderia montar um time da base que não está devidamente inscrito para a competição e entrar em campo. Eu acho que é uma atitude até meio que de se pensar na probabilidade disso acontecer. E a gente fica mais chateado ainda, porque, veja, a diretoria se preocupou em não ter um WO. Eu vou pegar atleta de empréstimo e vou pegar da base. Ou seja, não vou pagar o meu grupo atual. É isso que eles estão sinalizando. Uma pena. Isso é mais um ponto de convicção de que os atletas do elenco atual que disputam o Brasileiro Série C pela Ponte, que assinaram esse comunicado, estão completamente corretos e dentro da coerência. Porque a diretoria busca subir atleta da base em vez de resolver o que eles têm inscrito para a competição. Uma pena. Bom, eu só quero finalizar, agradecer ao Dr. Thiago e fazer só mais uma observação, porque claro, eu conheço o Thiago e o Dr. Felipe desde que eu era setorista lá do comercial em Ribeirão Preto. Nossa, era uma... Eu acho que eles tinham tanto trabalho na época. Tá. Nossa, dava um BO danado. Aliás, a camisa do Santos aí maravilhosa. Maravilhosa, linda. É do Rodrigo, e aqui ao lado tem a do maior de todos, na minha modesta opinião, que é o Pelé, né? Pelé. Nossa, deu até um medo aqui até agora. Arrepiou agora. Doutor, Vamos falar de Santos, doutor, agora. o doutor é tão delicado, né? Legal, que, cara. Na minha modesta opinião, eu falei, nossa, será que vem um nome diferente? Pelé. Será porque tem gente que fala que é Messi, tem não, gente que Cristiano Ronaldo, eu não consigo, eu assim, a gente gosta muito de futebol, e o que, pra mim, quem foi Pelé? É a perna esquerda do Messi e a direita do Cristiano Ronaldo num concentrado num único atleta. Foi bem. Baita definição. Foi bem. Gostei. Não, eu só queria falar a respeito disso, porque assim, há muito tempo eu tenho contato... Temos da Ponte também aqui, tá? Tem do Guarani. Se for ter camisa dos times que você presta serviço, eu acho que deve ter de todos os times aí, viu?
Mas era justamente sobre isso, doutor Thiago, a respeito desse trabalho que você e o doutor Felipe estão fazendo já há um bom tempo, né? Por isso que eu citei aqui que eu tenho o contato de vocês aqui desde quando eu trabalhava ainda em Ribeirão Preto. E é o seguinte, vocês têm essa proteção, né? Esse apoio aos jogadores que estão com problemas, que estão com salários atrasados, problemas contratuais. E eu tenho uma preocupação muito forte, doutor Thiago, com a bolha que está prestes ou se já estourou do futebol brasileiro. Porque os clubes perderam a mão, os clubes perderam a noção, os clubes supervalorizaram atletas e que não tem tanto potencial e que não tem como pagar esses jogadores. A gente vê negociações altíssimas, salários astronômicos. E vocês têm como o trabalho de vocês dar apoio a esses atletas na justiça. Preocupa também essa quantidade de notícias. Eu vou citar só alguns clubes que por cima a gente acompanha na mídia. Ponte aqui em Campinas do Guarani, vejo o Anápolis na Série C, vejo o Goiás, que era referência na Série B do Campeonato Brasileiro, Avaí, Náutico, a gente vê Santos no Transferban, Corinthians, Internacional, Grêmio, ou seja, a gente antes falava de times de pequeno, grande porte, agora já tem os grandões da Série A nesse problema. Preocupa também essa situação envolvendo os atletas, essa bolha que está prestes ou já estourou? Eu acho que essa bolha está estourando, não é que ela está prestes, ela está estourando. E junto com essa bolha, que é na verdade você não ter um planejamento pé no chão, tá? Porque você veja, o futebol movimenta valores, movimenta, mas tem que ter um planejamento, uma organização pé no chão. A bolha, no meu modo de vista, ela estourou porque a gente tem super salários com poucas receitas. E o que motiva, tem caminhado para isso? Surgiu a ideia SAF. A SAF é a salvação do futebol brasileiro. E, na verdade, a SAF, de modo organizado, ela sim é um futuro. De modo desorganizado, se a SAF for para apagar as dívidas do passado e seguir daqui em diante, ela vai piorar a situação do clube. Nós temos clubes que pediram recuperação judicial e hoje tem mais débito na justiça do que tinham antes. Tá? Então é uma situação que a gente precisa, todos que são do meio futebolístico, chegar num ponto de razoabilidade. Nós defendemos o atleta, a gente busca equilíbrio. Eu não quero super proteger o atleta e ele está sempre certo e o clube sempre errado. Não é assim que nós vemos. A gente tenta buscar um equilíbrio dentro desta relação para que possa entender. O atleta precisa do clube para jogar e o clube precisa do atleta que jogue. Então, é uma relação muito ligada entre uma parte e a outra. Elas não podem se indispor, tá? Entendi, boa. Doutor Thiago, obrigado pela atenção conosco aqui, sei que você estava aí em alguns compromissos, chegou, rapidamente nos atendeu, então eu só tenho que te agradecer por dedicar parte da tua agenda para bater esse papo com a gente aqui na CBN Campinas. Ótimo trabalho e uma ótima tarde desta quarta-feira. Obrigado. Obrigado, muito obrigado a todos e que a gente espera que a torcida compareça ainda hoje, converse com o elenco e já inicia-se a resolução dessa situação para que não tenhamos que chegar no ponto gravíssimo de um WO futuro. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado. Tá aí o Dr. Thiago Rino, que faz parte da Rino Direito Desportivo, que representa os atletas da Ponte Preta. Julião. Muito bem, Carlão. Mais algum ponto aí a acrescentar? Acho que agora a expectativa em relação ao pagamento e como fica para domingo, né? Esclareceu tudo. Eu acho que o que ele falou não me surpreende, né? E esse abandono, eu acho que mostra que a diretoria realmente largou, talvez mais preocupada em empurrar goela abaixo essa SAF do que propriamente cuidar dos atletas, cuidar dos funcionários. Esse é o retrato da Ponte Preta, né? E assim como o advogado disse, o Dr. Thiago, a gente espera que tudo isso seja solucionado em 24 horas para que a Ponte possa aí ter uma vida minimamente normal. É isso. Bom, meu caro Antônio Lupi, mais alguma coisa a acrescentar aqui para a gente fechar o nosso programa? Vamos falar rapidinho sobre o Diego Torres, né? Diego Torres, bem lembrado. Frontini ontem, ele deu uma entrevista, né? E ele disse que sobre duas situações, não existe, como eu disse, uma previsão de pagamento. Eles estão correndo para regularizar a casa, né? Colocar a casa em ordem lá do Guarani. Kevin, atacante, ele
tem uma negociação em andamento com o clube de Portugal. O atleta foi liberado dos treinos para regularizar a documentação, tirar a documentação necessária caso haja um acerto entre jogador, o clube de Portugal e o Guarani. Só que a última palavra, segundo o Frontini, dessa negociação, ela é do Guarani. E por isso ele não está treinando. Se a negociação não der certo e se não for algo seguro para o Guarani, a negociação não será concretizada e o Kevin volta a ficar à disposição do elenco para a Série C, para essa partida. E sobre o Diego Torres, no caso a entrevista foi ontem, ele disse que na segunda-feira chegou a um acordo com o jogador, apresentou uma proposta de acordo, que o atleta estava ciente desse acordo e que só faltava assinatura para rescisão do contrato. Então, existe aí essa negociação para rescisão do contrato do Diego Torres, que não deve mais seguir no Guarani, chegando a esse acordo com uma redução daquilo que o atleta tinha direito até o fim do contrato, até o fim do Campeonato Brasileiro da Série C. Muito bem, é isso. Então, fim de ciclo, né, do Diego Torres já era uma coisa esperada também, sim, né, Carlão? Sim, pelo menos resolveu, né? Clima, não né? fica essa coisa, dá férias. Não, pelo menos resolveu, né? O Diego toca a vida dele, infelizmente não deu certo, né? Existiu uma expectativa sobre o Diego, principalmente no ano passado. Esse ano as coisas não aconteceram e que ele siga o caminho dele e o Guarani foca aí nesta última rodada da Série C. Muito bem, é isso aí, gente. Ponto final aqui no nosso CBN Esportes, agradecendo sempre a Rafael Ângelo Pio aqui na nossa coordenação. Pio. Top demais. Amanhã a gente volta aqui às 11 horas, 11h05, 11h03. por aí. Lembrando que assim, se começar depois das 11 horas, nós estamos errados. Porque segundo o Frontini, se ele combinou uma entrevista meio-dia e chegar meio-dia e 1, ele tá errado porque ele atrasou. Então a gente espera chegar às 11 horas. Mas se não, já fica aqui o pedido de desculpas. Isso. Vamos começar por volta das 11h03, 11h04, 11h05, 11h06, 11h07, até 11h08. É isso, Valeu. gente. Obrigado, Valeu, hein? gente. Obrigado, valeu. Valeu, um abraço a todos. CBN Esportes Campinas.